Reconhecimento da paternidade socioafetiva do jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé. Reconhecimento da paternidade socioafetiva pós-mortem. Foi noticiado já há algum tempo uma decisão judicial reconhecendo a paternidade socioafetiva do Pelé, jogador de futebol conhecido aqui, em relação a uma filha que comprovou, que conseguiu comprovar o vínculo afetivo entre ela e ele suficiente para a constituição dos direitos e obrigações parentais. No caso concreto, a ação foi ajuizada pós-mortem e teve como efeito direito à herança. Se ela fosse menor de 21 anos de idade, ou se fosse incapaz para o trabalho, ela provavelmente também pleitearia e obteria pensão por morte. No caso concreto envolvendo o Pelé, houve a concordância por parte das suas filhas, dos seus demais filhos. Não houve resistência, houve um reconhecimento familiar em favor da filha socioafetiva. Isso, pelo menos aos meus olhos, torna menos traumático a discussão da paternidade ou maternidade socioafetiva. O grande problema, a grande preocupação que eu tenho e que muitos profissionais do direito têm, é o reconhecimento involuntário da paternidade socioafetiva envolvendo o padrasto ou a madrasta com o enteado. Temos aqui algumas decisões judiciais de diferentes tribunais do país reconhecendo a paternidade ou a parentalidade socioafetiva. Estou lendo aqui um julgado do Mato Grosso. A ementa é mais ou menos longa, então não a lerei por completo, mas em resumo. Recurso de apelação, ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva e maternidade pós-mortem, requisitos, demonstração. Aí vai ali um breve resumo e a conclusão. Restando demonstrado pela parte autora todos os requisitos ensejadores para a configuração da paternidade socioafetiva, o deferimento do pedido é medida que se impõe. Neste caso aqui, não há notícia de concordância por parte dos demais herdeiros. Vamos ver aqui um outro julgado, esse aqui de 2022, originário de Minas Gerais, ementa mais ou menos longa também, falando sobre direito de família, apelações cíveis, reconhecimento de paternidade, maternidade socioafetiva, competição de herança, interesse de agir rejeitado, implantação valor da causa, e aí vai algumas questões, né? Intenção de reconhecimento, paternidade e maternidade, intenção de reconhecimento como tal, requisitos evidenciados, provas documentais e testemunhais, recurso não provido. Preste atenção nessa parte. Recurso não provido. O ajuizamento da ação de petição de herança é permitido tanto antes quanto depois da homologação do acordo da decisão de partilha. E aí vai indo. E depois, ao final, aqui, fala a confirmação da sentença que reconheceu a maternidade socioafetiva à medida que se impõe, inclusive com o consequente direito à petição de herança. Neste caso aqui, de Minas Gerais, que eu acabei de ler, nós temos um recurso não provido, ou seja, alguém se opôs ao reconhecimento da paternidade socioafetiva e recorreu. E então o recurso foi julgado e a decisão de primeiro grau foi mantida. Neste caso aqui, diferente do que aconteceu com a filha socioafetiva do Pelé, houve resistência. E aí foi definido, foi julgado que aquela relação entre pai e filho, ou entre mãe e filho, socioafetivo, né, entre a mãe e o pai socioafetivo, ou entre o homem e a mulher com aquela criança, foi reconhecida como de pai e filho ou mãe e filho, após a morte deles, após eles terem condições de demonstrar, de exercer a sua vontade, de melhor se manifestarem. Foram com provas testemunhais e fotografias. E outros herdeiros, provavelmente aqui,
se opuseram a isso. Se opuseram a isso e foram vencidos, ganhando, então, um sócio naquela herança. A paternidade socioafetiva ou a maternidade socioafetiva não se dá de maneira tão banal como muitas pessoas divulgam nas redes sociais. Não é tão banal. Não é assim, bater uma fotinho com a criança e no outro dia já está tendo a sua paternidade ou maternidade socioafetiva sendo reconhecida. Mas se por um lado ela não é tão banal como muitos tentam demonstrar, ela também não é tão improvável assim. Nós temos vários casos de paternidade socioafetiva e agora nós já estamos vendo discussões envolvendo a maternidade socioafetiva e, aliás, eu desconfio que a maternidade socioafetiva será mais recorrente no futuro próximo. Eu tenho uma grande desconfiança nesse sentido. E por quê? Porque, de um modo geral, as madrastas são mais presentes na vida dos enteados do que os padrastos. De um modo geral, é a percepção que eu tenho. 2, a paternidade ou a maternidade socioafetiva não precisa ser impulsionada pelo filho quando ele já estiver adulto. Pode ser impulsionado pelo representante legal deste filho quando ele ainda for criança. Então vamos imaginar, eu tenho uma namorada. Esta minha namorada começa a levar o meu filho na escolinha quando eu preciso, começa a levar o meu filho no médico quando eu preciso, começa a bater muitas e muitas fotos junto ao meu filho. Vamos imaginar esta hipótese. E em algum momento é possível que esta criança, já adulta, peça o reconhecimento da maternidade socioafetiva. Eu posso pedir o reconhecimento da maternidade socioafetiva, mas a mãe do meu filho também poderá formular este mesmo pedido em desfavor da madrasta. Isso, nós já temos algumas discussões judiciais, nós já temos várias discussões judiciais neste sentido. E considerando que a iniciativa pode vir do companheiro ou companheira, do próprio suposto filho socioafetivo, e também da mãe ou do pai biológico, que não é o companheiro ou companheira, considerando todas estas hipóteses, nós temos um pesado cenário de insegurança jurídica, pelo menos aos meus olhos. Confesso que em algum momento, dentro de alguns pontos de vista, eu até concordo. E quando que eu concordo com o reconhecimento da paternidade socioafetiva involuntária ou da maternidade socioafetiva involuntária? Eu concordo quando o padrasto ou a madrasta forçam uma situação para assumir o papel de pai ou de mãe em desfavor ou em resistência com o pai biológico ou com a mãe biológica. Existem casos, e as redes sociais mostram vídeos nesse sentido, de padrastos e de madrastas afrontando o pai biológico ou a mãe biológica do seu enteado, muitas vezes pretendendo praticar atos parentais sem autorização do pai biológico ou da mãe biológica do seu enteado, muitas vezes impondo a sua presença em ambientes sociais, sabendo que isso perturba ou constrange o pai ou a mãe biológica dos seus enteados. Nestes casos, eu passo a considerar justo o reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva involuntária. Porque nestes casos houve sim um movimento em que o padrasto ou a madrasta enfrentaram resistência de maneira voluntária para aquele espaço. Nestes casos eu concordo, mas infelizmente nem sempre é assim que funciona.
Não raras vezes, o padrasto ou a madrasta, com boas intenções, sem afrontar o pai ou a mãe biológico do seu enteado, praticam atos cooperativos, incluem como dependente no plano de saúde, incluem como dependente no clube, praticam esse tipo de ato com a anuência e meramente com a finalidade de cooperar no limite do que ela está disposta ou ele está disposto a cooperar. E mesmo assim são surpreendidos por uma ação de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva. Existe também o caso em que a pessoa exerceu as funções parentais induzido em erro. Aquele pai que registrou o filho como seu filho, acreditando ser seu filho biológico, exerceu as funções de pai e depois descobriu que aquele filho não era seu filho biológico. E aí ele corre o risco de ter judicialmente imposto para si aquela filiação não mais biológica, mas socioafetiva. E pagará pensão e deixará herança para aquele filho, ainda que esta não seja a sua vontade. Eu me questiono qual o sentido de impor uma parentalidade a contragosto? Que tipo de pai socioafetivo será esse que precisou ser demandado em juízo e ser condenado em juízo para ter a sua paternidade socioafetiva reconhecida? Isso vale para as mães também, para as madrastas ou mães, ou seja o que for. Qual a finalidade? A finalidade acaba se resumindo apenas no aspecto financeiro, porque uma pessoa que foi obrigada a ter a sua paternidade socioafetiva reconhecida, esta pessoa provavelmente não terá uma motivação emocional e afetiva de fato para praticar os atos parentais. Mas a situação vai piorar. E existe a figura do reconhecimento da maternidade ou paternidade socioafetiva motivada, impulsionada pelo próprio padrasto ou madrasta em conflito com a vontade do pai ou da mãe biológica. Existem casos assim, não são raros, e aí eu fico imaginando a sensação do pai biológico ou da mãe biológica ao ser visitado por um oficial de justiça com uma citação de uma ação de reconhecimento de maternidade ou paternidade socioafetivo por parte da madrasta ou padrasto do seu filho. Qual a sua opinião sobre isso? Eu vou adiantar a minha opinião. Na minha modesta opinião, essas regras, quando envolvem a imposição judicial, na minha opinião, quando a pessoa ela sofre uma imposição judicial, seja no sentido que for, envolvendo questões de família, nós temos ali o Estado afrontando a autonomia individual das pessoas e semeando a discórdia e um cenário de desconfiança. E por quê? Por que um cenário de desconfiança e de insegurança? Em prejuízo das próprias crianças. Por quê? Porque existe uma tendência natural do ser humano de, ao verificar um determinado risco, tomar medidas preventivas. Então, o cara que tem um enteado, mas que ele não deseja contrair as obrigações de um pai socioafetivo, quais são os cuidados que ele tomará? Ele será um padrasto menos presente, menos cooperativo, ele ofertará menos afeto ao seu enteado. Isso vale para o padrasto e para a madrasta. A mãe biológica, o pai biológico, que poderá, ou poderia, numa outra circunstância, ter uma relação muito saudável com o padrasto ou madrasta de seu filho ou de sua filha, poderá também passar a ter uma certa desconfiança, um receio do que poderá acontecer no futuro frente àquela relação tão bonita e tão cooperativa daquela criança com o padrasto ou madrasta. E aí nós temos, então,
esse cenário de insegurança e de desconfiança em que as pessoas se defendem de ameaças hipotéticas. E ao se defenderem de ameaças hipotéticas, a relação entre todos os membros daquela família se torna menos saudável. Esta é a minha opinião. Qual a sua opinião sobre isso? Um grande abraço e até o próximo vídeo.